empreendedor muda o jogo, aumenta faturamento, cresce quando ele assume o papel dele de estrategista do próprio negócio. E o que é assumir esse papel de estrategista do negócio? Será que é sair totalmente do operacional, não fazer mais nada que é operacional? Considerando que a maioria dos negócios no Brasil hoje são de MEIs, são de empreendedores que são empresas, talvez você não vai conseguir sair totalmente do operacional. E tem coisa que você acha que é operacional. Por exemplo, postar no Instagram. Eu quero contratar alguém para postar para mim no Instagram porque isso é muito operacional. Não é estratégico. Aí é que você se engana. Porque estratégico é tudo aquilo que mexe o ponteiro do seu negócio, do seu resultado. Então, se tem algo que tem potencial de trazer muito mais cliente, de trazer muito mais vendas, isso é estratégico. Um post do Instagram mal feito e um post bem feito tem um resultado completamente diferente no impacto de clientes, no número de cliques no link da bio, no número de pessoas que vêm mais aquecidas para o WhatsApp para comprar de você. E ser um estrategista é ser intencional. É tudo que você for fazer pensar qual intenção, qual objetivo final eu tenho com isso. Por exemplo, preciso gravar um vídeo. Ok, não é só o que eu vou gravar. A pergunta é, qual resultado eu quero ter com esse vídeo? Eu quero ter o resultado de divulgar essa ação, de divulgar essa peça, de fazer as pessoas me olharem com esses olhos. E aí eu penso em detalhes desse vídeo com muito mais facilidade. Então, o estrategista é alguém que está sempre pensando nas consequências de algo. Se eu fizer desse jeito, a consequência é essa. Mas espera aí, eu tenho duas possibilidades. Eu posso fazer assim, ter o resultado X, mas o custo é muito mais alto. Eu posso fazer isso aqui, ter o resultado Y, só que o custo é menor. Ele vai analisando, e mesmo que você não seja aquela pessoa, aquele empreendedor que é super analítico, nossa, eu gosto dos dados, eu gosto das planilhas, mesmo que você não seja essa pessoa, você tem que ser alguém que está o tempo todo pensando nas consequências de tudo que você for fazer dentro do seu negócio e dentro do seu marketing. Por exemplo, a maioria dos empreendedores quer o quê? Vender mais, né? Suelen, como eu faço para vender mais? É a pergunta que eu mais ouço. O estrategista, ele não pergunta exatamente isso. O estrategista, ele mesmo se faz a seguinte pergunta: quero vender mais. Quais as possibilidades e oportunidades que eu tenho e quais são os cenários que eu tenho para vender mais? Enquanto a maioria pensa assim, para vender mais preciso ter mais clientes. O estrategista pensa, eu posso vender mais para quem vem já comprar de mim, para quem já é meu cliente, cenário número 1. Eu posso vender para quem já foi meu cliente, cenário número 2. Eu posso vender para quem é amigo de quem é meu cliente, cenário número 3. Indicação, para indicação, e eu posso vender para novos clientes, cenário número 4. Na possibilidade de vender para quem já é meu cliente, o que ele vai fazer? Ele vai tentar aumentar o ticket médio. Aquele cliente que vem ali, que está no balcão, que está no caixa, que está no WhatsApp, ele vai oferecer alguma coisa a mais para esse cliente. Dias atrás eu fiz uma compra em um site de um jogo de jantar de R$2.000 e poucos para dar de presente de casamento para um casal de amigos. Era um jogo todo personalizado. Assim que eu finalizei a compra, já veio uma mensagem no WhatsApp dizendo: oi, Suelen, tudo bem? Vi que você comprou tal coisa. Você não fez a compra do jogo americano. Nós temos o jogo americano também que combina com esse aparelho de jantar. Você não quer adicionar isso à sua compra? Naquela situação eu não adicionei. Mas a tentativa deles foi fazer aumentar o ticket médio. Beleza. Não conseguiram dessa forma, mas alguns minutos depois vem uma nova mensagem. Suelen, como você fez essa compra e tal, agora você tem um cashback. Nós sempre temos cashback de 10%. Isso é, 10% do valor que eu gastei eu poderia usar para gastar em uma nova compra, depois de um dia daquela compra ter sido feita. Aí naquele caso eu ganhei, acho que foi R$200 e poucos de cashback, e aí eu poderia gastar isso a partir do dia seguinte, porém em compras de a partir de R$1.000 e tantos. Por quê? Para me estimular a fazer uma nova compra maior lá no site. Então o estrategista está olhando para isso. Eu já tenho um cliente, como que eu faço esse cliente voltar? Como que eu faço esse cliente gastar um pouquinho a mais naquele ato da compra? Quanto a clientes antigos, ele está indo atrás desses clientes antigos para fazê-los voltar. Se é o caso de um dentista, ele tem tudo planilhado para saber qual mês cada cliente veio fazer uma limpeza nos dentes, para quando dá o prazo de 6 meses, 1 ano, seja lá qual for o prazo que ele recomenda que essa limpeza seja feita, ele vai chamar esse cliente
para que esse cliente não vá cair nas mãos de outro profissional e venha até ele. Um salão de beleza que é estrategista, por exemplo, ele não deixa aquela cliente que fez mecha agendar em outro lugar. Por quê? Porque quando está fazendo uns 4, 5 meses que ela fez as mechas pela última vez, ele já chama e fala assim, fulano, tá na hora de retocar suas mechas. Quem é da área da beleza, que é estrategista, também não deixa o cliente levantar da mesa da manicure, da sobrancelha, sem já deixar agendado o próximo horário da massagem, do bronzeamento, o próximo horário, o horário de retorno, para garantir que aquele cliente estará sempre ali com ele. Então tem muito dinheiro parado nos clientes que você já atendeu. Isso é ser estratégico também. E aí quando eu penso em atrair novos clientes, eu penso em produtos de entrada. Tem muita empresa que, eu quero ter um posicionamento premium, quero ter um posicionamento mais sofisticado, só que está numa cidade que não tem volume de pessoas para vender aqueles produtos mais sofisticados. Por exemplo, eu tinha uma aluna que ela tinha produtos de ticket médio 500, 700, R$1.000 na loja de roupas dela. E ela queria mais pessoas. Porém, ela estava com a loja localizada no centro da cidade, uma rua muito movimentada, porém mais popular. E ela não estava conseguindo ter fluxo de muita gente entrando na loja dela. Qual foi a estratégia adotada por ela e sugerida por nós? Foi ela começar a ter produtos mais baratos, produtos mais de entrada, para fazer mais pessoas entrar na loja e comprar, nem que fosse algo de 50, 100 reais, 150 reais. E aí, depois de conhecer esses produtos mais baratos, algumas daquelas pessoas iriam cair num funil, porque é muito difícil a gente vender tudo para todos os clientes. A gente vende produtos mais baratos para ter muitos clientes, e depois nós vamos trazendo alguns clientes para comprar algo mais caro. Por exemplo, eu tenho produtos bem baratos. Tenho meu livro, custa R$47, tem momentos que ele está à venda, momentos que não. Enfim, tem links aqui embaixo dos nossos produtos para você conhecer. Eu tenho um produto maior, que custa na faixa de R$2.000, e tenho mentorias ainda maiores que custam na faixa de R$20.000. Mas onde eu tenho volume de pessoas entrando e me conhecendo? Nos produtos mais baratos, e aí muitos desses vão caminhando para outros produtos. E aí ela começou a aumentar muito o faturamento dela, dessa loja, porque a estratégia dela para adquirir novos clientes, para ter aquisição de novos clientes, foi ter mais produtos. Então, quando a gente fala de marketing, de ser um estrategista de marketing, eu não estou falando só de postar no Instagram, de gravar o vídeo, de fazer o story. É super importante e é super estratégico. Isso porque se você começar o seu story lá no Instagram, o seu story de bom dia, for um story que você pega uma imagem da internet, coloca lá um bom dia com café, e faça esse dia valer a pena, isso está sendo zero estratégico. Seria muito mais estratégico eu fazer um story em que eu mostro já a minha empresa, em que eu mostro já um produto, em que eu mostro minha agenda lotada, em que eu mostro um ritual meu do dia, ali eu já escrevo que naquele dia eu tô com a agenda lotada, ali eu já escrevo que naquele dia o bolo de milho da minha padaria tá espetacular. Eu já coloco algo, porque o primeiro story do dia é o story que vai ter mais alcance. Então, se eu quero que tenha mais alcance, o que é mais interessante e estratégico para mim? Fazer com que mais pessoas vejam. Eu quero que a partir de agora você comece a ter esse pensamento de estrategista, de ser intencional, de pensar qual a minha intenção para isso e quais as oportunidades e possibilidades eu tenho diante de todo esse cenário. Então, eu estou com as vendas baixas hoje, por exemplo, o que eu posso fazer para movimentar? Eu posso criar uma campanha? Posso criar uma promoção? E aí muita gente me pergunta assim, tá, mas por onde eu divulgo a promoção? É melhor feed ou stories? É melhor em todos os pontos de contato. Um estrategista entende, quanto mais pontos de contato eu tiver com o meu cliente, mais eu apareço para ele, mais pessoas me veem, mais pessoas ficam sabendo da minha promoção. Então eu vou nos stories, eu vou fazer uma live se precisa, eu vou colocar no feed, se depende de qual o meu nicho, eu vou até colocar um carro de som na rua, na minha cidade. Eu vou fazer uma ação offline, que eu vou distribuir brindes no semáforo da cidade, vou colocar alguma faixa, enfim, eu vou fazer algo diferente ali no offline também. Porque o seu foco, cara empreendedor, cara empreendedora, é colocar mais energia onde dá mais resultado. Anota essa frase. O seu foco é colocar mais energia onde dá mais resultado. Porque um estrategista, ele sabe que ele não precisa trabalhar mais, ele precisa trabalhar melhor. Quando eu penso em trabalhar melhor, eu penso em fazer aquilo que é mais importante, aquilo que vai trazer mais faturamento, aquilo que vai trazer mais impacto. E eu não fico apegado ao detalhezinho. Por exemplo, se eu sei que eu tenho que gravar vídeos para o meu Instagram,
Mas eu tenho vergonha de gravar os vídeos. O estrategista, ele pensa o quê? Ok, tenho vergonha, mas eu preciso gravar. Quanto mais eu gravo, mais chance de resultado eu tenho, mais pessoas me veem. Então a pergunta que o estrategista faz é principalmente uma: se eu fizer isso, as minhas chances de resultado aumentam ou diminuem? Se a resposta for aumentam, ele só vai lá e faz. Independente se o fio de cabelo vai estar fora do lugar, independente se ele não gosta da voz, independente se ele está com tempo curto. Se as minhas chances de resultado aumentam, eu faço. Então, por exemplo, você sabe que é importante investir em tráfego pago, anúncios patrocinados, ensino isso nos meus treinamentos. Você sabe que está todo mundo usando inteligência artificial, você não aprendeu a usar isso ainda, ensino isso nos meus treinamentos também. Você sabe que precisa aprender a usar as ferramentas para fazer o seu marketing, Canva, CapCut e etc. Os recursos do Instagram, eu ensino isso nos meus cursos também. E você não está fazendo? Você está procrastinando? Então se faça essa pergunta. Se eu for lá e aprender isso, se eu me tornar aluno da Suelen de repente, se eu for investir em tudo isso, as minhas chances de resultado aumentam ou diminuem? Aumentam. Se aumentam, você só vai lá e faz, você não questiona, você não dá desculpas. E eu sei que é um desafio pensar como estrategista, porque nós, como empreendedores, nós temos uma tendência muito forte de sermos muito executores, muito fazedores. A gente vai lá e faz, a gente vai lá e resolve, mas meu conselho para você é: separa pelo menos uma hora na sua semana para pensar. Uma hora na semana para você ou fazer uma reunião consigo mesmo, uma reunião com o ChatGPT ou com alguém da sua equipe para listar esses tópicos. As ações das próximas semanas, o que é preciso ser feito, as ações dos próximos meses, o que você tem de oportunidade de cenários, de lugares para você contatar esses clientes, o que você tem de lista de cliente que comprou mês passado, ano passado, que você pode trabalhar no WhatsApp para deixar o seu time de vendas ocupado com esse tipo de ação, quais os tipos de objeção que você está tendo dos clientes, ou seja, as desculpas que eles estão dando para não comprar, para você se antecipar a essas objeções e já criar conteúdo lá no Instagram, criar anúncios patrocinados que já se antecipem a essa objeção. Por exemplo, uma das maiores objeções que o meu cliente tem ou tinha era de: eu não sei se os cursos da Suelen funcionam no meu caso. Mas eu tenho uma mecânica, mas eu tenho uma loja de roupa, mas eu tenho uma clínica de estética, mas eu sou da área da saúde, mas eu sou profissional autônomo, sou terapeuta, mas eu tenho uma farmácia, eu tenho um posto de combustível, eu tenho um mercado. Eram essas as perguntas. Então essa era a objeção, na hora de comprar, não sei se é para mim. E aí nós começamos a nos antecipar a essa objeção. E começamos a criar conteúdo no Instagram, por exemplo, dizendo o que eu faria se eu fosse um terapeuta, o que eu faria se eu trabalhasse na área da beleza, o que eu faria no marketing se eu trabalhasse com artesanato. E esses conteúdos já foram também quebrando essa objeção para as pessoas verem que funciona para todos os nichos. Outra questão que nós trouxemos foi adaptar o produto. Então hoje, dentro dos meus treinamentos, por exemplo, em quase toda aula tem um prompt, tem um comando de inteligência artificial, de IA, para você só copiar, colar e ver a inteligência artificial adaptar exatamente aquela aula com a minha metodologia à realidade da pessoa. Então isso acabou essa coisa de eu não sei, não vai funcionar no meu nicho, porque com a inteligência artificial está muito mais fácil adaptar tudo isso e nós adaptamos o nosso produto para esse universo para que essa objeção seja quebrada. Isso é ser estratégico também. E uma diferença muito grande entre aquele profissional, aquele empresário que é super executor, fazedor e o estrategista, é que enquanto o executor está pensando no que ele tem para fazer hoje, o estrategista está pensando nas próximas ações, no mês que vem, no trimestre, no semestre. Tem gente que fala assim: Sueli, mas você acabou de sair de uma campanha lá no Instagram de ação, de uma venda de um curso, e já entrou em outra. Por quê? Porque ela já estava pensada antes, pelo menos estava na agenda, pelo menos estava programada. E uma outra diferença do executor, do fazedor para o estrategista, é que enquanto o executor ele busca tarefas para serem cumpridas, o estrategista ele está buscando padrões. Se ele sabe que a conversão dele no WhatsApp é de 10%, para ele fazer uma venda, então ele precisa trazer 10 para o WhatsApp. Para trazer 10 para o WhatsApp, ele precisa pelo menos aparecer para 1000 pessoas no anúncio. Eu estou dando um exemplo fictício aqui. E para ele investir, para aparecer em 1000 pessoas no anúncio, ele precisa investir pelo menos tanto. Então ele sabe já, através dos padrões que ele foi percebendo no mercado dele, que a conversão dele é uma e que para ele trazer um cliente que fecha, ele precisa investir pelo menos tanto. Então, se ele investiu, sei lá, R$20 nesse lead, nesse contato desse cliente que fechou, ele sabe que se ele fizer uma venda de só R$20 para esse cliente, ele teve prejuízo. Então ele e a equipe dele sabem que o ticket médio desse cliente tem que estar acima de 200, tem que estar acima de um outro valor. O estrategista ele também detecta os padrões do ano, ele sabe que se fevereiro é o mês de mais baixa, ele sabe que em fevereiro ele vai criar alguma ação para aquele mês ser melhor.
E ele também olha para os meses do ano passado. Então, o que eu fiz em fevereiro do ano passado? Esse mês está ruim, mas o que eu fiz em fevereiro do ano passado que foi bom? E eu repito aquilo que já deu certo também. Então, tarefas para você fazer e ser mais estrategista de forma prática. Saia do modo urgência, bloqueie 1 hora por semana somente para pensar, sem celular, sem equipe, sem cliente, só para revisar o que já deu certo e planejar os próximos passos. 2. Defina as métricas que importam. Curtida, por exemplo, não é estratégia. É muito mais importante eu ter através de um conteúdo, um clique no link da bio do que um like lá no Instagram. Cliente novo, ticket médio, recorrência, tudo isso são métricas e números que você precisa ter em mãos, tá? Escreva seus planos, escreva seus checklists, coloque datas e prazos e metas para cada ação que você for fazer. E use a IA como um cérebro auxiliar. Se você for nosso aluno, você tem lá os nossos agentes, as nossas fábricas, você tem os nossos prompts já detalhados, mas peça para o ChatGPT gerar hipóteses, testar ideias, organizar campanhas, porque geralmente a mente estratégica de uma empresa não é apenas não é apenas do dono. Tem o dono com uma pitada do colaborador, tem o dono com o sócio, ou o dono numa conversa com o marido, se ele é sozinho, ou então uma reunião com o ChatGPT. Faça essa reunião e depois me conta. Agora me diz aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve, a maior luz que acendeu para você durante esse nosso vídeo. E se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, acompanhe lá no Instagram também, que lá no Instagram diariamente tem muito conteúdo para você ser mais estrategista do seu negócio e engrenar o seu marketing e as suas vendas. Conta para mim então qual foi o insight, qual foi a luz, o que você vai aplicar de imediato, qual o seu nicho e como esse conteúdo te ajudou. Tchau, tchau.